Salve, salve! Começando mais um Além das Quatro Linhas, o segundo programa que eu gravo aqui no meu canal do YouTube. Aproveito para fazer o convite para você se inscrever, para você ativar o sininho, para você curtir. A ideia do Além das Quatro Linhas, você já sabe, é justamente humanizar os nossos atletas, os nossos grandes astros, perceber que existe um homem à frente do atleta que tem todos os seus problemas, perrengues, contas para pagar, questões familiares para resolver e precisa estar sempre pronto para jogar e fazer a sua alegria aí em casa. Então, a gente vai conhecer um pouco mais desse outro lado que permeia os atletas do futebol brasileiro e hoje eu tenho um convidado, mas muito especial. Ele começou a carreira no 15 de Jaú. Do 15 de Jaú ele jogou no Atlético Mineiro, foi campeão inclusive da Série B com o Atlético Mineiro. Depois passou pelo futebol sueco, pelo Grêmio Barueri. No Corinthians foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. Torcedor corintiano lembra muito bem dele, com saudade. Depois foi para o futebol italiano, jogou na Roma, jogou no Torino, jogou no Cagliari, voltou para o futebol brasileiro, jogou no Vasco da Gama e encerrou a carreira recentemente no Guarani. Eu estou falando de Leandro Castan. Tudo bem, Castan? Seja bem-vindo ao Além das Quatro Linhas. Fala, Celso. Falou, muito bem. E é um prazer estar contigo, cara. Eu sabe que eu admiro muito o teu trabalho, então é realmente um prazer muito grande estar aqui com você. Uma honra muito grande recebê-lo aqui para a gente conversar sobre assuntos sensíveis, né? Que fazem parte da nossa vida e que as pessoas normalmente não conhecem, mas mesmo assim a gente está seguindo, está batalhando, está trabalhando. Eu queria começar com você, claro que tem um assunto muito delicado, mas ao mesmo tempo especial para falar, porque envolve superação, que foi o problema que você teve. Foi diagnosticado ainda na Roma, no auge da sua carreira, com um tumor benigno no cérebro. Você teve que passar por uma cirurgia, talvez nem pudesse jogar bola, mas isso a gente vai abordar daqui a pouquinho. Eu quero pegar, assim, na ordem cronológica do seu começo. E não é você jogando. É o outro lado que ninguém conhece. Um garoto de 16 anos que tem um sonho de jogar futebol, de repente você foi para o infantil do 15 de Jaú. Isso, Cheguei lá com, acho que 12, 13 anos, estava no infantil do 15 de Jaú. Teve que ficar longe da família, como é que foi isso? Então, eu sou de Jaú, né? Então ali, no caso, eu estava na minha cidade, né? Tá. Então foi um começo ali, era assim, muito moleque mesmo. Assim, eu não tinha noção ainda do que eu queria, na verdade. Eu só queria jogar bola, né? Esse era o meu objetivo principal. Então, para mim, jogar no time da minha cidade era um sonho que eu estava realizando já. Então, assim, eu comecei ali nas categorias de base, ali do infantil, porque meu pai, ele é um ex-atleta de futebol, né? Tá. E meu pai jogou muitos anos no 15 de Jaú. E aí, quando meu pai se aposenta, o 15 de Jaú tem uma dívida com ele. E o 15 de Jaú não consegue pagar ele. Aí, eles dão meu pai como treinador da categoria de base do 15. Então, para poder quitar a dívida dele também e poder fazer ele trabalhar ali. E aí, meu pai sendo treinador, né? Meu pai me levou pro 15 de Jaú, né? Você e seu irmão, provavelmente. Exatamente. Meu irmão era mais novo, ainda era só de escolinha. Mas aí, meu pai me levou pro 15 de Jaú como meia esquerda. Graças a Deus que ele saiu, né? Porque senão... Aí, vestia a 10. Me deu a 10 nas costas, canhoto. Quem tem um filho canhoto vai achar que o filho vai ser meio campo, né? Eu tenho um filho canhoto, mas ele quer ser goleiro. Então. Mudou, as gerações mudaram. Mas enfim, aí cheguei ali e depois meu pai acabou saindo. Chegou um treinador, me colocou, tá faltando um zagueiro, você não quer ir na zaga? E aí, graças a Deus, me descobri na zaga. E aí meu pai... Ele foi mandado embora do 15 de Jaú, e aí como eles não tinham pagado a dívida ainda, aí meu pai falou assim, então tá bom, vocês não precisam mais me pagar, mas me dá a liberação do meu filho. E aí o 15 de Jaú me liberou por a troca dessa dívida. Ou seja, o passe. Exatamente. 15 deu um passe de direitos federativos já, né? Isso, era seu pai. Isso aí. Aí ele deu o meu passe, os direitos federativos pro meu pai, e aí eu fui fazer um peneirão no Atlético Mineiro. E aí, como é que foi fazer esse peneirão? Porque, por exemplo... Quantos anos? 16? 16, a gente tinha 16. 16 anos. Então imagina você em casa, que você tem um sonho, aí de repente você está na cidade de Jaú, com todo respeito, mas é uma cidade menor, do interior de São Paulo. Aí você vai para Belo Horizonte, num gigante chamado Atlético Mineiro, passar por uma peneira. Você conseguiu dormir na véspera? Foi complicado. Assim, eu lembro que
nesse meio termo de sair do 15 de Jaú para ir para o Atlético Mineiro, eu fiquei um tempo sem jogar. Enfim, no 15 de Jaú já não recebia. E já estava chegando uma idade que eu via minha família passar dificuldade em casa. E eu não fazia nada. Lembro que naquela semana, antes da avaliação, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vou parar de jogar futebol porque eu preciso te ajudar em casa. Eu preciso começar a trabalhar. Aí meu pai falou assim, calma, tal, você não... Mas eu falei, não, pai, eu preciso te ajudar a trabalhar, ajudar a arrumar um dinheiro e tal. E aí, cara, nessa semana aí, tocou o telefone, um empresário, que o nome dele é Zé Antônio, ele trouxe essa oportunidade de fazer o teste lá em Belo Horizonte, e no Atlético Mineiro. Aí, assim, eu olhei pro meu pai e falei, pai, é a última chance, então. E aí eu fui para BH, cara. Fui para BH, meu pai, ele não me contou na época, mas depois ele me contou, ele foi no banco, emprestou R$250 para eu poder viajar. E aí fui para Belo Horizonte fazer esse teste no Atlético Mineiro. Na primeira semana de teste, o treinador era o Luizinho, você lembra do Luizinho, o zagueiro? Sim. Ele me reprovou, ele não gostou de mim. Ele me reprovou na avaliação. Aí o diretor da base ligou para esse Zé Antônio, porque fui eu e mais um outro zagueiro. Sim. O 86 vai voltar e o 85 a gente vai ficar, que era mais velho do que eu. Aí o Zé Antônio falou assim, cara, mas o 86 é melhor que o 85. Põe ele para treinar com o Júnior, então. Porque se o treinador não gostou, quem sabe o treinador do Júnior. E aí, cara, como que é uma loucura, né? Aí o treinador do Júnior era o Marcelo Oliveira. Aí o Marcelo Oliveira me viu treinando e falou assim, não, como assim? Esse moleque tem que ficar. Aí o Marcelo Oliveira me passou no teste. E aí eu tive que voltar pro juvenil com o Luizinho, engasgado, né? Ficou bravo. Mas aí o Luizinho até saiu depois, ele saiu do Atlético Mineiro, aí chegou outro treinador, em 2, 3 meses eu era capitão do time já, e em 2 anos eu subi profissional. Então assim, foi muito rápido assim, né, essa transição ali do 15 de Jaú para 16 anos, tá chegando no Atlético Mineiro para ser profissional. Foi realmente muito rápido. E essa estreia no profissional, você tinha o quê, 18, 19? 18 anos. 18 anos. 18 anos. E como é que foi para você, por exemplo, quando... Quem era o técnico na época? Era o Tite. Era o Tite? Que loucura. Rapaz, o Tite. O Tite tem uma importância muito grande na sua vida, grande, né? Muito grande. Mas aí, como é que, por exemplo, quando o Tite pegou e falou para você, garoto, eu vou te usar no melhor sentido, vou botar você no time. Como é que foi para você esse tipo de situação? Então, aquela história clássica de jogador de futebol, né? Eu lembro que tava faltando não. O time titular jogou do Atlético Mineiro, e aí o time reserva fez um amistoso contra o Sub-20. E aí eu e mais 2, a gente acabou com o treino. A gente ganhou de 3-0 do time reserva do Atlético Mineiro profissional, o Sub-20 nosso era muito forte. E aí o Tite me subiu para treinar como profissional. E aí eu tava subindo ali, mas achava que... Aí na semana seguinte eu fui convocado já. Aí era o Atlético Mineiro e Flamengo, eu fiquei no banco de reservas. E aí eu tô com o zagueiro que era o titular do time, o nome dele é André Luiz. Aí eu ouvi ele falando com o empresário dele no telefone, né? Não, pode fechar, não sei o quê, pode fechar. Aí ele desligou o telefone e falou assim, vai ser meu último jogo aqui, tô sendo vendido e tal. Acho que tu vai jogar o próximo jogo, hein, moleque? Aí eu nem ligado em nada, né? Eu peguei, assim, como assim? Aí eu comecei a olhar os zagueiros tudo machucado e eu no banco ali, eu falei, cara, acho que sou eu mesmo que vou jogar o próximo jogo. Aí acabou o jogo, deram a venda dele, aí chegou na segunda-feira, aí tava pra jogar eu e o Lima, que é um outro menino da categoria de base. Só que aí o Tite já chegou em mim na segunda e falou assim, eu não vou dar a escalação antes, mas é você que vai jogar. Ele falou assim, é você que vai jogar, então te prepara. E aí ele falou assim, tu já viu contra quem a gente vai jogar no próximo jogo? Aí eu nem sabia, tinha acabado de subir. Aí quando eu fui ver era contra o Cruzeiro, né? Era o clássico. Então você imagina essa semana como é que foi, né? Então estreiei no clássico contra o Cruzeiro, tinha 50 mil pessoas no Mineirão. Então foi assim uma estreia realmente assim marcante para mim. Cara, e me fala uma coisa, quando o Tite chega para você, garoto de 18 anos, fala assim, olha, se prepara que eu não vou divulgar a escalação, mas você vai jogar e o adversário é o Cruzeiro. E se prepara sugere muita coisa. Sim. Então, como é que foi essa preparação? Do ponto de vista assim, de cabeça. Um garoto de 18 anos, subiu profissional, ficou no banco de reservas contra o Flamengo. E aí no próximo jogo já tem que jogar contra o Cruzeiro, que é o maior rival. Sim. Com quem você conversou? O Tite te deu alguma dica? Como é que funcionou esse processo, tipo, de preparação mesmo para um jogo, primeiro da sua carreira profissional? Você sobe, você fica no banco um jogo... E no outro joga. No outro você já joga e contra o maior rival. Sim. Tendo que marcar o Fred no auge. Só isso. O Fred no auge. A gente está falando de 2005.
2005. Exatamente. Então, assim, foi uma loucura, assim, porque, primeiro, assim, quando eu tenho a possibilidade de jogar, já muitas coisas começam a vir em torno de mim, porque eu era um menino do sub-20, ganhava ajuda de custo, tinha recém me personalizado, então, assim, ganhava muito pouco. E aí já vem aquele negócio, aquela abordagem da diretoria, me levam na sala, ó, você tem que renovar seu contrato para você fazer isso, fazer aquilo, senão não vai dar, não sei o que lá. Enfim, já vem aquelas abordagens que você começa a ficar um pouco assim, já mexe apreensivo. Com a cabeça. Mexe com a cabeça. Mas assim, naquela época, assim, já um molecão, assim, minha família sempre junto comigo, sabe? Eu acho que foi essencial para minha carreira ter o meu pai e minha mãe por perto, principalmente no início da carreira, nesse momento, assim, de vislumbre, enfim. Então, assim, foi uma semana que, com certeza, assim, lembrando, assim, muito tempo atrás, mas eu tenho certeza que eu não dormi nada a semana inteira. Eu acho que tudo aquilo que eu deveria fazer, descansar e focar no jogo, eu não fiz nada, né? Mas, assim, eu acho que foi, assim, um momento marcante mesmo, porque, cara, com 18 anos, eu tinha acabado de chegar de Jaú, praticamente, né? E tá jogando no Mineirão lotado ali, eu acho que, cara, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava. Mas mesmo assim, sendo aquele moleque ali ainda, assim, eu vivia, o meu sonho era jogar aquele jogo, sabe? Eu nunca fui um cara que comecei minha carreira e falava assim, ó, eu quero jogar aqui no Atlético Mineiro, ir pra Europa, ir pra seleção e não sei o quê. Não, o meu sonho naquele momento ali era assim, ó, eu quero jogar esse jogo aqui e usufruir desse momento. Um degrau de cada vez. Eu nem pensava no degrau seguinte, na verdade. Eu tava pensando somente naquele degrau. Então, pra mim, ali já era uma realização de sonho. Meu sonho até então era jogar no 15 de Jaú. Você imagina estar jogando no Profissional Atlético Mineiro. E como é que foi aquele jogo, você lembra? Nós perdemos, né? Perdemos, o time do Cruzeiro era muito forte, mas aquele jogo me abriu a possibilidade de jogar no Atlético Mineiro, porque eu fui muito bem naquele jogo. Fui muito bem. Tinha o zagueiro que jogava comigo, que ele era mais experiente, eu nunca esqueço que ele... Eu tava nervoso, era moleque, mas o time do Atlético era muito experiente. O Darley era o goleiro. O Darley me deu muita moral durante a semana, durante o jogo. E esse zagueiro chegou para mim antes do jogo e ele falou assim, ó, ô Castan, faz o simples, pega a bola e toca, se posiciona e faz o simples. Aí eu sempre, cara, eu era canhoto, eu era meio esquerdo no 15, né? Então eu gostava de jogar, pô. Enfim, aí eu falei, beleza, pô, aí fazia o simples. Só que ele pegou uma bola, ele foi driblar o Fred roubou a bola dele, ele puxou, tomou amarelo. Na segunda ele foi fazer uma coisa, pum, foi expulso. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, você devia ter feito o simples também. Então, assim, na estreia já tive que jogar com um jogador a menos, né? E o time do Cruzeiro era um timaço, né? E o nosso time do Atlético aquele ano ali, eu subindo, um time cheio de crise, com muita cobrança. A gente acabou perdendo, mas assim, consegui jogar bem e consegui manter a sequência no Atlético Mineiro ali. Pô, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um tema. Você falou do nervosismo. Que às vezes as pessoas em casa elas ignoram isso. O cara entra e tal, e é humano você ficar nervoso numa situação, numa circunstância. Mineirão lotado, seu primeiro jogo. Sim. Como é que era esse momento seu, Castan, por exemplo? Até quando que você percebeu que, pô, tô mais relaxado, já tô no jogo? Que tipo de influência esse nervosismo trazia para um garoto de 18 anos fazendo uma estreia no Mineirão com 50 mil pessoas e diante do maior rival? Como é que você identificava esse nervosismo em campo? Eu acho que, assim, é claro que... O coração disparado? Com certeza. A falta... Eu dormia muito mal também antes de jogos, assim, de dormir mal mesmo. Quando você vai pro jogo, eu lembro que era base de cafeína, energético, para poder ficar ligado ali. E até uma coisa que meu pai cobrava muito de mim, né? Porque ele falava assim, cara, isso aí vai dar um problema no teu coração, cara, não sei o quê, para de fazer isso. Mas, enfim, quando você tá ali atleta dentro do campo, você não tá pensando quando você vai jogar futebol. Você tá pensando em jogar aquele jogo ali, em dar o seu máximo, e era assim que acontecia comigo, cara. E eu dormia muito mal antes de jogos mesmo. Eu acho que eu fui melhorar depois, porque acho que o início é aquele momento da afirmação, sabe? Sim. Então você fica... Querer ganhar confiança. Exatamente, você poder se estabilizar como um grande jogador, porque a chance de você virar um grande jogador e não virar nada está muito próximo, sabe? É um jogo que muda a sua vida. A gente vê tantos outros exemplos aí de grandes jogadores que em momentos decisivos falharam e acabaram sendo taxados por aquele momento ali e esquecido toda a carreira por trás. Então, no início, se você não tem nada por trás, então é muito mais difícil. Então, era assim, era momento de nervosismo mesmo. Acho que cara, acho que até o final da minha carreira eu tive esses momentos, porque conforme você muda de clube, você tem que provar de novo, você tem que construir de novo. Então, assim, graças a Deus, eu sempre tive passagens longas pelos clubes que eu passei.
Agora no Guarani que eu joguei 6 jogos, mas todo lugar que eu fui, eu fiquei bastante tempo. Então, assim, isso é uma coisa que me enche de orgulho, porque é o meu caráter para estar num lugar por tanto tempo e poder estar desempenhando bem o meu papel também. Ainda naquele Atlético Mineiro, eu lembro que você foi campeão da Série B com o Atlético, mas você estava no time quando ele caiu ou não? Ele estava subindo no finalzinho desse ano aí, com o Tite. Estava subindo? Subi de 2005, porque eu lembro, aquele nosso time lá, cara, eu tenho ele na cabeça, porque era um time de só jogador consagrado, Rodrigo Fabre, Amaral, Euler. Aí aconteceu, o Atlético, com problemas financeiros, começou a mandar essa rapaziada embora e subiu uma leva de moleque da base. Junto comigo subiu uns 5, 6 moleque. Isso já ainda na Elite ou na Série B? Na Série A. Na Série aí A. Nós jogamos o finalzinho do campeonato, quase escapamos ainda, e aí essa rapaziada foi a base para a Série B de 2006. Que aí você fez a parte e foi campeão, inclusive. Exatamente. Tá. E aí entra, eu imagino, você pode clarear minha memória, até porque eu não lembro exatamente de relação com torcida, mas eu imagino que tenha sido o primeiro momento mais tenso também da sua carreira, que é o Galo ter uma torcida apaixonada e de repente tem um time na segunda divisão. Sim. Não lembro se teve invasão, se não teve, mas como é que foi o efeito desse tipo de pressão na cabeça de um garoto também que está tentando se estabilizar? Assim, pra gente, como eu falei, assim, tinha um monte de rapaziada que estava subindo no final. Então, assim, um pouco essa responsabilidade não caía nas nossas costas. Tá. A gente era visto como a esperança. A esperança, exatamente. Então, não caiu tanto nas nossas costas. Mas, assim, a gente vê a pressão de estar jogando num clube grande, realmente. Porque o Atlético Mineiro é um dos maiores clubes do país, enfim. Então, assim, aquela pressão de estar subindo já e ter que se afirmar num clube e, queira ou não queira, mesmo a gente não tendo a responsabilidade, a gente estava junto ali, enfim. Então, foi uma pressão muito grande mesmo naquele momento. E a pressão maior ainda de jogar a Série B depois e ser a solução do problema, né? Porque aquela esperança que era no final de 2005 acabou virando a realidade para 2006. Então, assim, era realmente uma pressão muito grande. Até eu, em 2006, ainda nem joguei muito, porque quando chegou o Leverkusen, o Leverkusen me deixou um pouquinho de lado, eu não joguei muito com ele. E depois, no final, ainda um momento, ele até fala que esse momento que ele me afastou que fez eu virar um grande jogador, porque ele falou que se ele tivesse jogado aquela Série B e continuasse, ele falou assim, talvez você não teria virado o que você virou. E você entendeu isso? Como é que você encarou esse processo? E por que você virou esse grande jogador numa Série B não jogando? Então, porque ele fala que era um momento que eu estava começando a carreira, estava um pouco empolgado, e eu acho que ele tem razão nisso mesmo. Mas é muito fácil falar que deu certo depois que eu não estava jogando na Roma, né? Mas enfim, então foi esse processo do Atlético Mineiro, que eu meio que saí do time. Para até chegar onde eu cheguei, foi muito longo e foi muito difícil também, porque eu tive que praticamente recomeçar de novo. Quando eu volto para o Barueri depois, eu tive que recomeçar de novo mesmo. Porque ali no Atlético Mineiro, quando o meu empresário não renova o contrato com eles, eu fiquei quase 6 meses treinando sozinho, sabe? Porque não tinha renovado o contrato com o Atlético Mineiro. Quando o Livre fala assim, que estava empolgado, o que significa? Empolgado em que sentido? É no sentido do deslumbramento de estar num grande clube, que isso, imagino que influencia mesmo a cabeça de um jogador. Aliás, tá aí um bom tema pra gente conversar. Porque é algo que muitas vezes as pessoas também não entendem o impacto disso na vida de um garoto de 18 anos. Você estava lá na base do 15 de Jaú, estava lá no Atlético Mineiro, salário baixíssimo, praticamente uma ajuda de custo. Aí, de repente, te oferece um contrato, vem você um potencial, um talento. Você não precisa falar valores, mas imagino que seja do nada, a partir da assinatura de contrato, cifras grandes que você até então é um sonho, que você não imaginava. Qual é o impacto disso na cabeça de um jovem de 18 anos? O impacto é muito grande. Eu vou falar assim no comecinho como é que foi. Eu ganhava nos juniores do Atlético Mineiro R$350. Era uma ajuda de custo. E teve um mês que atrasou 2 meses o salário, eu peguei R$700 junto. Eu lembro que eu peguei R$700, liguei pro meu pai e pra minha mãe e falei, pai, pode parar de trabalhar que agora eu vou sustentar a casa. Aí você imagina a cabeça como é que tava. Minha mãe falou, você tá doido, menino, não sei o quê, cuida da sua vida aí, não sei o quê, seu pai tá aqui trabalhando. Mas enfim, para você ver como que era. E aí, desses R$700, eu fui para R$3.000 na semana que eu joguei, que eu fui titular do profissional. Aí eu joguei esse jogo, na outra semana de 3.000 foi para 8.000. Aí a minha cabeça eu achava que eu era rico e milionário já. Você entendeu?
É um menino de 18 anos, claro. Entendeu? Então, assim, para quem não quis Jaú, há 2 anos antes, não ganhava nada, que estava querendo trabalhar, lá em Jaú tinha no centro, eram os policiais que cuidavam do estacionamento, que era a Zona Azul, que era a Polícia Mirim. Eu falei pro meu pai, coloca eu na Polícia Mirim para trabalhar ali, acho que ganhava R$150 por mês. Então, de R$150 por mês, em 2 anos ganhar R$8 mil, na minha cabeça eu achava que eu era rico. E acabou por um certo ponto, sim. Eu sei disso, né, que eu dei aquela empolgada de, às vezes, eu lembro que quando eu não estava jogando, eu nunca fui de sair pra noite e fazer coisa errada, nada, mas eu queria falar pros caras que eu tava fazendo alguma coisa errada. Eu ficava a noite inteira sem dormir, jogando videogame pra chegar lá com olheira pros caras acharem que eu tava na noite, sabe? Então, assim, é uma loucura que eu tava vivendo e o Levir Coupe me deu no meio mesmo. Ele chegou e falou assim, eu lembro uma vez numa reunião que ele falou assim, pra mim você é o melhor zagueiro que eu tenho no elenco, mas comigo você não vai jogar. Ele falou desse jeito pra mim. E aí, pra mim, assim, eu batia de frente com ele, achava que não, que eu tinha que jogar, E aí tinha pessoas em volta que me estimulavam para isso também. Então, assim, eu acho que é sempre bom, assim, você ser cercado de pessoas que te ajudam e às vezes uma crítica mesmo no momento. Se eu tivesse um Levir Coupe amigo que fala assim, cara, você tá errado mesmo, entendeu? Mas não, sempre fala assim, cara, tu é o melhor do time porque tu não joga. Enfim. E aí foi nesse momento que acho que eu tinha que passar por isso mesmo para poder chegar onde eu cheguei. Eu falo, desculpa, pode continuar. Não, e assim, o Levir não ficou, tipo assim, igual ele falou, né? Se não fosse aquilo. Mas talvez ele poderia ter me abraçado também e colocado para jogar, né? Sim. Não ter me deixado de... Te dado um conselho. Me dado um conselho. E com os olhos de hoje, você consegue entender por que você tinha que, de repente, passar para os seus colegas, tipo, tô na noite, tô curtindo, o que leva a essa autoafirmação? Porque eu queria fazer parte daquele ambiente. Acho que era isso. E assim, você eu não gostava. Meu pai me criou dentro da igreja, eu sabia as coisas que tinha que fazer. Naquela época ali ainda eu era religioso. Hoje eu falo que eu não sou religioso, sabe? Mas naquela época eu era religioso, eu tinha medo de Deus. Eu falei assim, se eu fizer isso aqui, eu vou ser castigado. Então eu vivia assim, cara, eu não vou sair na balada. Cara, eu acho que eu entrei na boate a primeira vez, eu tinha quase 20 anos. Então, assim, eu sempre fui aquele cara ali, só que naquele momento eu queria participar daquilo, sabe? Você não queria parecer que você era o puritano Exatamente. Eu falei assim, não, eu quero ser o bad boy, sei lá que eu quero ser. Enfim, eu era um moleque, cara. Era um moleque que fazia coisa errada, fez coisa errada e que aprendeu depois a lição, né? Porque, queira ou não queira, com todo respeito ao Barueri, eu tive que voltar lá pro Barueri. E antes de chegar no Barueri, então, porque você sai do Atlético, aí você fica... Você falou que você ficou 6 meses sem jogar. 8 meses. Não, fiquei 3 meses sem jogar. Tá, e aí você vai para o futebol da Suécia. Isso. Porque eu tinha um empresário, aí ele falou, porque ele foi um pouco culpado por essa confusão, porque ele não quis renovar o contrato, né? E aí ele falou que, sim, cara, não renova o teu contrato, que eu vou te levar para um time melhor que o Atlético Mineiro. E aí, assim, cara, você imagina, já estava naquele momento, eu comecei a acreditar no meu potencial mesmo, porque eu estava vindo jogando bem, e tinha 19, 20 anos. Aí eu não renovei, comprei a ideia dele. E aí quando eu não renovo com o Atlético Mineiro, que eu fiquei quase... Que queria renovar com você. Que queria renovar, queria, mas eu queria daquele jeito, sabe? Sem aumento, enfim. Eles aumentaram acho que R$2 mil, assim, tipo assim, pode ir embora. Mas enfim, também, sendo também ajudado pelo empresário, que falou que tinha um lugar melhor, então, eu vou. Só que aí quando eu saio do Atlético Mineiro, ele me chama no escritório dele e fala assim, cara, deu tudo errado aquele lugar que eu ia te levar e agora eu não tenho nada pra você. Aí ali meu mundo caiu. Ali comecei a ter um choque de realidade. Aí eu lembro que apareceu um time do Nordeste pra eu ir. Aí eu falei pra ele, cara, eu falei pro meu pai, né? Falei, pai, se eu for pro Nordeste agora, o Nordeste não tem essa visibilidade que tem hoje. Se eu for pro Nordeste agora ali, eu acho que... Já era. E já no Atlético Mineiro, mesmo eu jogando tantos jogos, não tem a visibilidade de um trecho igual São Paulo e Rio, né? Enfim, aí não fui. Aí eu fiquei 3 meses em casa desempregado, com 19 anos, 20 anos. Aí apareceu esse negócio da Suécia, que é o Helsingborg. Eu só lembro que ele falou que jogava o Henk Larsson no time. Aí eu falei, cara, se o Henk Larsson tá lá, o time deve ser bom. Aí eu peguei e fui, só que o Henk Larsson começou lá, ele tava terminando a carreira dele, né? Então eu cheguei lá e aí foi muito frustrante pra mim, porque eu ganhava menos do que eu tava ganhando no Atlético Mineiro. Menos na Suécia. Menos na Suécia, porque o que foi me oferecido era um contrato, só que eu não entendia bem, tinha os impostos lá. Então era metade daquilo que me ofereceram.
Então, assim, foi um bote erradíssimo. E eu lembro que eu fiz 3 anos de contrato com esse clube. E aí, no 8º mês, quando acabou, era a Copa da UEFA ainda, né? Quando acabou a Copa da UEFA, a gente foi eliminado nas 8º pelo PSV. Aí eu lembro que eu cheguei na mesa do diretor lá, cara, chorando, pedindo pra ele ir embora, porque senão, cara, eu acho que eu ia morrer lá. Porque eu tava entrando num momento de depressão que, assim, eu conversava com o sofá, conversava com o travesseiro, porque meu pai ficou lá 3 meses. Só que aí o visto dele venceu, ele teve que ir embora. Aí eu fiquei os outros 5 sozinho. Sozinho. Cara, eu só conseguia... Isso com 19 anos. Isso, eu só falava assim, one Big Mac, please. Só falava isso, comia McDonald's o dia inteiro. Então assim, você imagina um moleque de 19 anos, atleta de futebol, eu só comia lanche todo dia. Todo dia. Era lanche. E, cara, eu tava ficando magro, desnutrido, não conseguia jogar no clube. Os caras me ligavam todo dia para eu ir treinar, porque eu não conseguia acordar cedo, com um frio de -15, sabe? Então eu tava entrando, eu ia encerrar minha carreira ali mesmo. Aí cheguei ali chorando na sala do diretor, pedindo para voltar pro Brasil. Aí ligaram para esse empresário, aí ele falou assim, se ele quiser voltar agora, só tem um time que eu posso levar ele, que é o Barueri. E aí eu nunca nem tinha ouvido falar em Barueri, nem sabia o que era o Barueri. E aí eu vim pro Barueri. Já era um clube de empresários. Exatamente. Que era o time da cidade lá, né? Sim. Que é como se fosse o Red Bull Bragantino hoje, aí, se for ver. E aí, só que eu nem sabia de nada. Eu peguei e vim, cara. Deixei todas as minhas coisas lá na Suécia. Peguei uma mala e trouxe o que cabia na mala. Peguei o avião no dia seguinte e vim pro Barueri, assim, nem sabendo onde eu estava indo. Só uma curiosidade, como é que era a conversa sua com o diretor, por causa da língua também? Sim, aí nesse dia que foi um dia chave, assim, o intérprete do clube estava lá. Tá. Porque o intérprete do clube, teve um momento que ele começou junto comigo, mas a esposa dele, logo que ele chegou, logo depois que eu cheguei lá no clube, a esposa dele ficou doente. E aí ele teve que cuidar dela, então ele quase não ia no clube. E nesse momento que ele estava lá, eu falei assim, hoje que eu vou embora daqui. E aí eu levei ele na sala junto comigo, ia falando, ele ia traduzindo, ele ia falando o que o diretor estava falando para mim também. Então foi com o intérprete do clube que eu consegui fazer isso. E a ideia dele ligar para o seu empresário. Exatamente, que estava no Brasil. Você não tinha contato com o seu empresário? Não, cara, era 2008, 2008. Era e-mail ainda, acho que MSN, assim, mas era muito raro esse negócio de internet, de acessibilidade que a gente tem hoje. E o que pegou lá para você era o frio e a solidão? O frio e a solidão, com certeza. Rapaz, um atleta se alimentando de McDonald's. Exatamente. 8 meses. Não, 3 primeiros meses meu pai estava comigo. Meu pai fazia uma lasanha enlatada. E depois era a base de lanche mesmo. O que você pensava naquelas noites solitárias da Suécia? Porque assim, para muita gente, né, o cara tá em casa agora, tá vendo, sei lá, e ele fica pensando, nossa, que glamour, né, vou jogar na Suécia. Aí imagina aquela belezura de país e de repente não tem ideia do perrengue que é. De repente você tá lá sozinho, se sentindo sozinho. Era uma cidade, um país que 3h30 da tarde não tem mais sol, né, no inverno. Era uma escuridão danada. Eu ia treinar de a pé, não tinha nem bicicleta, nem carro, nem nada, assim, ia de a pé pro treino. Então, assim, eu sempre fui um cara que, principalmente nesse início, eu nunca planejei muito a minha carreira. Eu sempre vivia... Então, naquele momento ali, eu tava vendo que eu tava... Um dia após o outro. Um dia após o outro e tipo assim, cara, é isso aqui que eu vou viver mesmo e não vou virar mais nada, entendeu? É isso aqui, vai ser isso aqui que eu tenho pra mim e vambora. Você não conseguiu fazer nenhuma amizade assim mais? Não. Eu até, o Henk Larsson é um grande cara, jogador. E ele falava português, porque o pai dele é nascido em Cabo Verde. E aí um dia os caras, fala com ele português. Aí ele, tipo assim, ele meio que deu de costas, assim, deu de ombro, né? Aí eu falei, caramba, nem o capitão do time tá me ajudando, né? Então, assim, foi muito difícil mesmo. Foi um momento, eu era o único brasileiro, né? Não tinha, acho que não tinha nem sul-americano lá, se eu não me engano. Então, assim, foi um momento de solidão mesmo. De solidão e, assim, foi um momento de... Eu falo, né, que todos esses momentos eu vejo que Deus me preparou para um momento pior, né, cara? Que coisa, né? Porque aí você pode estar... Quantas vezes você não fala assim, o cara foi lá para a Suécia e não deu certo. Não considera. É verdade. Sabe? A situação, o momento, a atmosfera e tudo mais. Aí você volta para o Brasil para jogar no Barueri. Isso a gente está falando de 2008 foi. 2008. E aí você se readapta rapidamente ao futebol brasileiro. E aí o Barueri era mudança de vida. Mudança de vida e foi o divisor de águas da minha carreira e da minha vida. Porque além de falar do futebol, no Barueri é onde eu conheci minha esposa.
E ali foi um divisor de águas. E aí eu chego no Barueri, tava muito tempo só comendo McDonald's, eu chego ali muito mal fisicamente. E eu fico 3 meses só treinando para adquirir ritmo, adquirir força de novo. E aí, cara, minha estreia no Barueri foi contra o Corinthians. Que loucura. Que loucura. Aí, tanto tempo que eu tava com aquela vontade de jogar, cara, aquele jogo contra o Corinthians eu entrei como se fosse o último jogo da minha vida. E aí o Mano Menezes, o Corinthians estava na Série B em 2008, sim, e a gente também estava na Série B. E aí Esse é o seu primeiro jogo com a camisa do Barueri. Aí o Mano Menezes olha e fala assim, quem que é esse moleque aí, né? E aí ele começa a me seguir ali, né, depois daquele jogo. Então ali eu começo a jogar contra o Corinthians, jogo toda a Série B, a gente sobe para a Série A também, junto com o Corinthians. Aí o Corinthians foi campeão, nós subimos com a 4ª vaga, né? E aí em 2009 começa também muito bem com a Paulista, a Série A, o Barueri faz uma grande campanha. E aí o Mano Menezes me seguindo. Aí nosso auxiliar técnico do Barueri, que era o Fábio Carilli, vai pro Corinthians. Aí o Mano pergunta... Você trabalhou com o Carilli lá. Conheci o Carilli no Barueri. Aí o Mano Menezes chega e pergunta, e aí, quem que é os jogadores do Barueri que você acha que joga aqui no Corinthians? Aí o Carilli falou assim, ó, Ralf e Castan. Aí o Mano já estava seguindo já a gente, né? E aí o Mano não teve dúvida, levou nós dois pro Corinthians. Isso em 2010. 2010. Só que nessa época o Corinthians tinha Chicão e o William Capita. Chicão, William e o Paulo André. E o Paulo André. Então você chegou ali para ser o... Para ser o quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Tá. Bom, vamos fazer, né, dar uma repaginada aí na história. Aí você tá lá na Suécia em depressão, joga no Barueri, readquire a melhor forma, melhora também de cabeça. Sim. E aí de repente alguém fala assim para você, tem um Corinthians aí na fita querendo você. Loucura. Eu lembro quando acabou o Brasileirão em 2009, que aí o Barueri foi para Prudente, né? Aí eu falei, cara, eu não vou para Prudente, eu vou ficar aqui e tal. Aí na época o Grêmio tava me querendo, o treinador era o Silas. Aí o Silas me ligou e tal, aí eu falei, cara, aí era tipo assim, era uma quarta-feira, era uma segunda-feira, na quarta-feira eles pegaram a passagem para ir pro Sul para poder acertar com o Grêmio. Só que o Grêmio não queria me comprar. Era por empréstimo. E o Barueri queria me vender, né? Para pegar um dinheiro, o time tava saindo. E aí quando chega na quarta-feira, cara, o Mário Gobi liga pro meu pai, aí fala assim, e o Castan? Ah, a gente tá indo para Porto Alegre, porque ele vai assinar com o Grêmio. Não. O Corinthians vai comprar ele. Aí a gente vai para uma reunião com ele lá no Oscar Freire. E aí eu lembro que aí o meu pai indo no carro, assim, a gente emocionado, assim, porque a gente tava vendo... Que loucura. A gente tava vendo a apresentação do Corinthians um dia antes, na televisão. Aí chegando o Roberto Carlos, aquela festa, sabe? Chegando vários jogadores, Danilo. Ronaldo já tava. Ronaldo já tava. Já tava. Ronaldo que levou o Roberto Carlos. Sim. Aí a gente vendo aqueles caras, a gente olhando assim na televisão, caramba, o time do Corinthians tá montando um timaço, olha que timaço o Corinthians. Aí a gente indo pro carro e falando assim, caramba, a gente tá indo pra acertar com o Corinthians. Aí tipo assim, a gente nem acreditando naquilo. Aí a gente já... como é que vai ser o salário? Vai falar assim, não, ó, dependendo ali, a gente faz um joguinho, a gente não aceita na hora para ver se a gente consegue uma coisinha a mais, mas vamos pedir isso aqui, o nosso objetivo é esse. Aí eu lembro que chegou lá, o Mário Gobi colocou assim, ó, tipo assim, era mais do que a gente pensava em pedir. Aí meu pai pegou, ele falou assim, então a gente vai, eu falei, não, a gente vai aceitar agora, meu. Falei, onde é que eu assino aí? Aí eu peguei, assinei ali na hora o contrato, no outro dia eu tava indo pra Itu pra acertar com o Corinthians. Que joguinho que nada. Tá doido. Vai que o cara desiste. É sensacional. É muito bom, muito bom. Meu pai seguiu minha carreira toda comigo, cara. A gente, assim, foi muito legal. Tudo aquilo que a gente passou, a gente conseguiu junto mesmo. Meu pai, desde lá quando ele abriu mão do dinheiro dele pra me tirar do 15 de Jaú, sabe? Até ele me negociar com a Roma. Tipo assim, meu pai foi sempre do meu lado, assim, amo muito ele, tenho uma gratidão eterna por ele, por tudo que ele fez por mim. Vocês acham aqui? Não, tá certo, tá tudo certo. Meu pai, não, peraí. Eu falei, não, pai, já tá certo já, isso aqui. Muito bem, aí chega o Corinthians, e aí era o Mano, aí depois o Mano sai. Sim. E você ali treinando, porque Sim. o William também viveu um momento muito especial no Corinthians, né? O William e Sim. Chicão era uma bela dupla. Sim. E aí, quando é que chega a hora de você ser titular no Corinthians? Sim, eu chego ali já sabendo que eu não ia jogar muito, porque o William e o Chicão realmente era a dupla, tava fazendo história no clube ali, né? E você tinha quantos anos na época? Tinha 24. 24. Aí, quando eu chego ali, jogo realmente pouquíssimo e jogo mais de lateral esquerdo do que de zagueiro. O Mano gostava de me colocar de lateral,
O Roberto Carlos sempre, no finalzinho dos jogos, ele saía, e aí tinha o Dodô que estava subindo da base, mas o Dodô era muito mais ofensivo que defensivo. E aí caía no meu colo substituir o Roberto Carlos, né? Nessa brincadeira aí quase me queimei no clube, mas isso me deu, como é que fala, significado dentro do clube, o respeito dentro do clube. Porque eu jogava na posição que não era minha e fazia o que me era pedido para fazer, exatamente. E aí no final de 2010, quando o Mano Menezes vai para a seleção brasileira, aí vem o Adilson Batista fica 2 meses no clube, vai embora. E aí quem chega no clube? O Tite. Que foi o seu segundo contato. Que foi que me subiu lá no Atlético Mineiro. E aí o Tite, ele chega e ele olha pra mim e fala assim, eu não errei com você não, hein, moleque. Ele chegou assim, eu falei, o paizão voltou, né? Já enche de esperança. De esperança. E aí o William termina o campeonato, mas mesmo assim eu entro em vários jogos com o Tite ali no final. Aí o William começa a falar que poderia parar no final de 2010. E aí eu falei assim, cara, eu respeito o William pra caramba, mas se ele parar é o meu momento, eu tô doido pra agarrar essa oportunidade. Eu sempre tive muita personalidade, sabe? Então assim, eu sabia que se ele não parasse eu ia brigar a posição com ele até o fim de 2011, porque eu tava me sentindo muito bem. E aí quando ele para mesmo, aí abre pra mim a oportunidade de jogar. Só que aí na imprensa todo mundo falava que o Corinthians ia trazer outro zagueiro. E eu esperava que ia trazer mesmo outro zagueiro, porque na minha opinião, o maior clube do Brasil. E aí imagina, tá começando com um moleque que veio do Barueri. Então assim, eles iam trazer outro zagueiro. Só que aí o Tite chegou pra mim, antes de começar o Quadro Paulista, e falou assim, Castan, eu vou te dar o Paulista pra você. Se você jogar bem o Paulista, eu não trago ninguém. Vai depender de você. Aí ali eu falei, cara, agora é a hora. E aí no Paulistão, assim, o Tite sempre foi um cara que eu respeito muito porque ele cumpre aquilo que ele fala. Porque no meio desse Paulista teve um Tolima. E eu joguei esse jogo. E quando a gente foi eliminado ali, eu falei, cara, acabou o acordo, porque a gente foi eliminado, vai cair nas minhas costas. Mas ao contrário, cara, ele me chamou na sala e falou assim, cara, você vai continuar. O Paulista é teu. E aí, cara, eu jogo bem pra caramba o Campeonato Paulista, a gente é vice-campeão, a gente perde pro Santos na final, e aí começa o Brasileirão, 10 jogos invicto, a gente bate campeão brasileiro, aí ganha o troféu Mesa Redonda, ganha o troféu de melhor zagueiro, então assim, é o que eu falo, né, é muito perto de dar certo e não dar certo, e aí vai embora. Verdade, portanto que quando você sai do Corinthians e você era muito querido pela torcida. Sim. Então ficou aquela sensação, tipo, pô, perdemos um zagueiro melhor do ano, melhor do Campeonato Brasileiro, tudo. E vem a Libertadores depois. Sim. Você tá na Libertadores. Sou. Né? E aí, antes da gente falar da Libertadores, eu queria só que você falasse do papel do Tite nesse processo. Então, o garoto, ele pega, te coloca para jogar o primeiro jogo e de repente é com o Tite que você se firma, talvez, no melhor momento da sua carreira? Sim. Queria que você falasse, assim, essa relação com o Tite, como é que... Sim, eu acho que foi o momento da minha carreira mais vitorioso, né? Porque a minha carreira, ela foi curta, se você for ver, né? Até onde eu tive a doença, ela foi curta. Mas, assim, foi o momento mais vitorioso e ele foi fundamental para isso, foi fundamental. Eu lembro, em 2011, teve um momento que nossa defesa tomava muito gol, a gente era muito criticado. E aí, tava jogando eu e o Chicão junto, foi naquele momento que o Tite tirou o Chicão do time. E eu, na minha cabeça, eu achava que eu ia sair do time. Porque o Chicão já era o capitão do time, era respeitado. Eu falei, cara, a culpa vai cair pra mim, sabe? E o Tite e o André Sanches me chamaram em uma dessas semanas, onde estavam se falando que ia mexer na defesa. E eles, os dois, falaram pra mim assim, você é muito importante pra gente e você é o único jogador do time que não sai. O Andrés também? O Andrés estava também falou isso pra mim também. Porque houve algumas declarações, algumas coisas assim. E aí, assim, eles me deram a tranquilidade e uma confiança que, cara, foi excepcional. E nesse momento aí, nessa fase dessa confiança que eles me deram, foi quando eu comecei a jogar melhor ainda. Porque foi na reta final do Brasileiro, foi quando aquele jogo do Atlético Mineiro, que o gol do Adriano, onde eu roubo a bola ali atrás, que o Neto Berola traz para dentro, eu roubo a bola dele, a bola cai no pé do Sheik, o Sheik dá para Adriano. Então, assim, foi um momento de uma reta final de Brasileiro, onde o meu nível aumentou muito mais do que do início ainda. Ou seja, a confiança que deram para você foi o que você fez. Exatamente. E aí, eu fico imaginando, Corinthians eliminado pelo Tolima, depois tem uma Libertadores pela frente, porque ganha o Campeonato Brasileiro, e aquela pressão toda no Corinthians, porque até então era motivo de piada, né? Não tem estádio, não tem Libertadores, aquela coisa toda. Eu imagino que há uma pressão muito grande sobre vocês.
e aí vocês começam a, sabe, começa logo da estreia, né? Que tem aquilo não é Corinthians na Libertadores, o Corinthians sempre dava tudo errado. Exatamente. Aí consegue um empate no último minuto lá contra o Táchira, se não me falha a memória, lá na Deportivo Venezuela. Táchira, isso aí. Corinthians termina a primeira fase, vai galgando, aí tem a final contra o Boca. Eu queria que você falasse sobre, assim, aquele cara que não dormia, porque ia estrear contra o Atlético, que estava animado contra o Corinthians, e de repente, para ir para o Corinthians, e de repente, uma final histórica, a primeira vez o Corinthians numa final de Libertadores da América. Nossa. Como é que eram esses dias para vocês, especialmente para você, num momento muito importante para o torcedor corintiano, talvez o momento mais importante da história do Corinthians? Caramba. Pô, eu te agradeço por essa entrevista, porque, cara, tá passando um filme na minha cabeça aqui. Relembrando tudo, sabe? Caramba, muito... E assim, eu lembro que eu quase nem jogo a Libertadores, porque quando acaba o Brasileiro, meu empresário era o Juliano Bertolucci, né? Ele me trouxe uma proposta de um time da Rússia, que chamava Terek Grozny. Aí era uma proposta para eu ganhar muito mais do que eu ganhava no Corinthians. E naquele momento ali bateu aquele negócio de ir fazer a independência financeira e tal. Aí o Tite tem outro papel fundamental na minha carreira. Ele me chama para conversar e ele fala assim para mim: joga a Libertadores. Sai daqui consagrado. Depois você vai embora. Isso antes de começar a Libertadores. Antes de começar a Libertadores. Olha a confiança do Tite no trabalho. Aí, ali na hora, quando eu tive essa conversa com ele, eu falei, vou jogar a Libertadores. Aí eu fiquei e jogo a Libertadores, que aí naquele momento ali era aquela pressão que todo mundo... Hoje assim, eu até conversei com o Andrés isso uma vez, né? Eu perguntei pra ele, ei, como é que tá jogar a Libertadores agora, né? Depois que a gente ganhou, tá mais tranquilo? Ele falou assim, tá a mesma coisa. Mas, cara, era muito difícil, cara. Porque só se falava nisso, tipo, a Libertadores, o Corinthians não ganha, igual você falou, não tem Libertadores, não tem isso, não tem aquilo. Então era uma pressão muito grande pra gente. Eu, em jogo de Libertadores, é aquela mesma coisa, cara. Eu não conseguia dormir, era dor de barriga, era horrível. Era horrível. E é uma adrenalina que, caramba, era surreal. E assim, cara, igual você falou, a gente foi ganhando confiança no decorrer da competição. A gente empata aquele jogo ali. Aí eu lembro que a gente teve o Cruz Azul do México no nosso grupo, que era um time muito bom. Era muito bom, assim, a gente no jogo lá no México, a gente empatou 0x0, né? Mas tomamos um baile dos caras. Os caras eram muito bons. Aqui em São Paulo, a gente ganhou de 1x0, mas também os caras jogando, a gente sem a bola. E esses jogos também deram muita confiança pra gente, porque a gente viu que a gente era um time pra jogar com um time de verdade mesmo. E a gente foi ganhando confiança, e aí até que chegou no Boca, e que acho que era a cereja do bolo. Não foi o jogo mais difícil, o Boca Júnior. O Santos, talvez, né? O Santos, o Vasco também. O Vasco, verdade. O Vasco também foi difícil. Eu acho que o Vasco era muito parecido com a gente. Tinha aquela mistura de jovens com experiência, que tinha o nosso time também. Vindo de uma Série B também. E o Santos era muito bom, mas era muito ofensivo. E o Tite falava pra gente no jogo contra o Vasco, ele falou pra gente, se a gente passar do Vasco, a gente chega na final. Porque ele falou assim, contra o Santos, a gente vai passar do Santos. Porque nosso time se defendia muito bem, né? E tinha o Neymar, que desequilibrava todo mundo, mas quando jogava contra o Corinthians, ele tinha dificuldade contra a gente. Porque o Tite tinha o sistema de marcação nele, de dobrar a marcação, enfim. Então, ele falou isso pra gente, cara. Se a gente passar do Vasco, a gente chega na final. E foi o que aconteceu. A gente passou do Vasco, passamos do Santos, e aí o Boca era aquela cereja do bolo. O jogo lá na Bombonera acho que foi muito difícil. Se não tem aquele empatezinho no final, não sei o que aconteceria. Então, como é que foi essa noite em Buenos Aires, pré-jogo? O que passa na cabeça, ou o que passou na cabeça do Leandro Castan? Final de Libertadores, momento histórico, Boca, La Bombonera, aquela atmosfera. Assim, eu na semifinal eu tinha acertado com a Roma verbalmente já. A Roma já tinha acertado com o Corinthians. E eu já tinha acertado com eles verbalmente. Você sabia que você Eu sabia que eram meus últimos jogos no Corinthians. Então, assim, na minha cabeça era, eu vou fazer história. Vou deixar meu nome gravado como o primeiro campeão da Libertadores. Então, assim, na minha cabeça era só isso. O meu foco era, assim, a diferença daquele menino com ansiedade, que tinha... Naquele momento ali eu era muito confiante. Chegou um certo momento que eu tinha uma confiança muito grande em mim.
sabe? E esse depois foi um problema para mim mais para frente também. Mas eu era muito autossuficiente mesmo, eu sabia que eu ia entrar ali, eu sabia que o cara não ia passar de mim. Eu vivia um momento muito bom da minha carreira. De controle do que você controle do que eu estava fazendo e mentalmente muito forte. E era isso que acontecia. Tipo assim, eu lembro que eu conversei com o meu pai uma vez. Ele falou assim, caramba, você tá jogando muito bem. Eu falei, pai, os caras vêm pra cima de mim e os caras não passam. Eu falei, tô bem. Aí ele falou, pô, agradece a Deus pela tua saúde. Aí naquele momento ali, eu tipo assim, pô, vou agradecer a Deus, mas, pô, eu me cuido, eu treino, onde entra Deus nisso, né? Enfim, então naquele momento eu era muito autossuficiente, eu sabia que, tanto que eu fui o melhor zagueiro da Libertadores também, eu entrei pra seleção da Libertadores. Então foi o que aconteceu, eu fiz história no clube, entrei pra seleção da Libertadores. E aquele jogo de Buenos Aires? Aquilo foi uma loucura. Uma loucura. Que a torcida, de repente, do nada, o Tite tira o Romarinho. Não. Tem até uma história sobre isso também. Conta. Porque quem jogou quase a Libertadores toda foi o William. Sim. O William era quase titular. E aí, só que tava aquela dúvida, o William com o Bigode. O William Bigode. Que naquela época não era o Bigode, Sim. era o Cebolinha, a gente chamava Sim. ele. E aí tava naquela dúvida, com o William, com o Lies, jogava. Aí, do nada, chegou o Romarinho no Corinthians. Só que ele nunca tinha jogado com quem era considerado titular. Ele estava jogando porque o Tite... Ele entrou no jogo contra o Palmeiras? Isso, o Tite começou a colocar para jogar o brasileiro o pessoal que estava no banco e a gente jogava só Libertadores. Então a gente assistia o jogo e o Romarinho jogando. Falei, cara, o moleque faz gol, né? Tem estrela. Aí que ele chegou, foi convocado pro jogo da final. E aí eu lembro que a gente estava conversando no quarto. Tava eu, Fábio Santos, Douglas. A gente tava no quarto junto com os fisioterapeutas, assim, conversando. E aí alguém falou assim... Eu não lembro quem foi que falou assim, cara, eu acho que o Tite vai deixar o William na arquibancada, porque tipo, chegou o corte, né? Aí todo mundo assim, mas como assim vai deixar o William? Pô, e o William era querido por todo mundo, né? Eu acho que ele vai colocar o Romarinho no banco. Aí todo mundo assim, não é possível, pô. Não é possível. O Romarinho, se ele entrar no jogo, ele não encosta nem na bola. O que ele vai fazer no jogo, tal. E aí a gente tava conversando ali para poder ir conversar com o Tite para deixar o William no banco, porque naquela época eram 18 só, se eu me engano, que iam no banco. Ou não lembro se Libertadores eram mais, não lembro agora. A gente ia conversar com o Tite para ver se deixava o William no banco. Aí eu lembro que o Fábio Santos falou assim, cara, vamos deixar o Tite fazer o que ele tem que fazer. Porque é ele que vai fazer o que nós temos que fazer. Enfim, vamos pensar aqui e focar. E foi isso, a gente não falou nada com o Tite, Romarinho foi pro banco. Eu lembro quando entrou a plaquinha do Romarinho, eu olhei assim e falei, caramba, 1-0 o jogo, a gente perdendo, vai entrar o Romarinho agora. Cara, e o moleque deu aquela cavada, cara. Só podia ser ele, Celso, porque... Olha o Romarinho! Só podia ser ele, porque se é qualquer um outro ali que tava vivendo todo aquele trajeto ali, aquela história de tensão, de nervo... O Romarinho acho que nem sabia onde ele tava, sabe? Porque quem cavaria uma bola daquela ali? Daquela. Primeira vez que ele toca na bola. Acho que foi a única vez que ele tocou na bola na Libertadores inteira. Porque no segundo jogo ele nem entra. Sim. Então é loucura, cara. É o Tite, cara. Tite que eu sou... Com as suas loucuras, com as suas ideias. Aí você ficou pensando, ainda bem que a gente falou com o Tite, né? Ainda bem que a gente não falou nada. Apesar que a gente ia falar com o Tite, ele ia falar uma história e o Romarinho ia continuar, entendeu? Mas cara, o Tite é... Por isso que eu falo pra você perguntou quem que é o seu melhor treinador. Eu falei, não tem como falar outro, porque eu vivi as melhores histórias da minha vida, da minha carreira com ele. Aí ele pede pra você, fica pra você sair. Olha a capacidade de visão dele. Fica pra você fazer a história. Exatamente. E aí, campeão da Libertadores, aí você vai para Roma. Aí tentaram fazer com que eu ficasse até o Mundial, só que aí era o momento de realmente dar um outro passo na minha carreira. Era um momento de realmente subir um degrau, que era jogar na Europa, ir para a seleção brasileira, porque até então eu não ia para a seleção brasileira. Então era realmente outro passo que eu precisava dar, mas no fim eu achava que era o passo para minha carreira profissional. Mas no fim eu estava indo para um momento onde realmente Deus estava cuidando de mim. Exato, que é que eu quero entrar. E aí você vai para Roma, um dos grandes clubes da Itália, tradicional e tudo mais, e é quando você sente uma tontura, você sente um mal-estar, e aí vem o diagnóstico de um tumor no cérebro. Conta para mim, para gente, como é que foi receber essa notícia, qual o impacto disso, como é que... Pra mim, assim, primeiro, eu tava vivendo um sonho na minha vida. Porque cheguei na Europa, aí cheguei no vestiário, você encontra o Totti, encontra o De Rossi. Eu falei, caramba,
tô no Você PlayStation. já tinha vibrado que você ia ver Roberto Carlos e Ronaldo no Corinthians. Exatamente, mas que são brasileiros. Sim. Que a gente sempre vê. Agora você vê uns caras que, quando na minha vida, eu podia um dia encontrar com esses caras, né? E aí tô entrando num vestiário desse, vendo esses caras. E aí começa a jogar o campeonato italiano. Como é que você é recebido por esses caras? Ah, muito bem. O De Rossi, até hoje eu falo com ele. O Totti também, assim, a gente se fala um pouco pela rede social, mas o De Rossi cara, é sensacional. O que eu virei um outro jogador depois que eu passei a jogar com ele. Sabe, em questão de tática, inteligência tática, postura em treinamento, em tudo. O cara é um exemplo. Não que o Totti não seja, mas o Totti é muito também, mas o De Rossi para mim é fora da média. Então aí, assim, tava vivendo realmente um sonho. E ainda no ano seguinte, depois, porque o primeiro ano a gente ficou acho que em 6º lugar no campeonato italiano. Então não foi um ano muito bom para Roma. E no ano seguinte, é o ano que chega um treinador lá que chama Rudi Garcia, um francês. E aí, cara, nosso time voa no campeonato italiano. E aí a gente faz 85 pontos naquele ano. A gente só não é campeão porque a Juve fez 101. Então, assim, eu tava vivendo o auge da minha vida, porque a nossa defesa da Roma era comparada com a defesa da Juve, que era o Chiellini, Bonucci, Barzali. Então, assim, eu tava virando um grande zagueiro, assim, não só do Brasil agora, mas da Europa também. Começou a chegar sondagem de outros clubes da Premier League. Então, assim, eu tava vivendo realmente um sonho e me tornando aquilo que eu nem imaginava que eu poderia ter me tornado. Só que, lembra aquilo que eu falei, né, do meu pai, que falou assim, agradece a Deus. Então era um momento que eu achava que era só eu. Era um momento onde eu não levava meus filhos mais para a escola, sabe? Eu tinha um motorista que levava eles para a escola, eu não via mais meus filhos. Eu com a minha esposa, a minha relação com a minha esposa era muito superficial também, a gente quase não se via, não se falava. Eu achava que eu tinha que ser tratado, eu tinha que ser servido em tudo. E aí, cara, de uma hora para outra, realmente, nesse caminho todo também teve a seleção brasileira, e aí de uma hora para outra, eu fui dormir com uma tontura, quando eu acordo eu não consigo ficar de pé. E aí vou pro hospital, o médico faz uma ressonância na minha cabeça, e aí ele era bem branco assim, né? Aí eu saio da máquina, olho para ele, tá vermelho assim com a cara dele, vermelha. Eu olho para ele e falo assim, doutor, o que eu tenho? Eu tô passando mal. Aí ele falou assim, Castanho, a gente descobriu alguma coisa na sua cabeça. Você vai para casa, amanhã a gente vai fazer mais exames. Aí o motorista tá me levando para casa. Aí quando eu chego em casa, ele liga pro rapaz que trabalhava para mim e manda ele levar pro hospital de novo. Aí eu falei, cara, aconteceu alguma coisa. Aí quando eu cheguei no hospital, ele chegava assim, cara, tem um tumor no seu cérebro. E aí ele para mim acabou meu mundo, né, cara? Acabou. Eu não, assim, eu tive o meu avô, ele morreu de um tumor no cérebro também. Então, já me alinhou com o meu avô e eu falei, cara, eu vou morrer. Então, assim, eu tive 15 dias ali em choque e um pânico completo, porque nessa tontura me fazia vomitar muito. Então, eu com 85 quilos, eu fui para 70 quilos em 2 semanas. Então, naquele período ali, eu falei, cara, eu vou morrer. E foram os piores momentos da minha vida, com certeza. A expectativa é que você nem voltasse a jogar. Não. Quer dizer, se sobrevivesse para você, ali você já estava no lucro. Não. A expectativa era que eu nem voltasse. Igual eu falei, o meu desejo era ficar vivo naquele momento. Era ficar vivo. E assim, um negócio muito assim importante que eu tenho muito cuidado, sabe? Que hoje em dia é até o nome que falam, né, das fake news, né? Que naquela época não tinha isso ainda. Mas eu lembro que na época a minha família me tirou tudo, né? Do celular, eu não tinha contato de nada, estava doente, muito mal mesmo. E aí um dia eu peguei o celular para dar uma olhada na internet. E quando eu olhei a internet, tinha uma notícia minha, falando que eu tinha um câncer no cérebro e que o risco de vida que tinha muito risco de morrer mesmo. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, eu vou morrer mesmo. E eu piorei meu estado por causa daquilo. E não era uma verdade, porque eu não tinha um câncer, eu tinha um cavernoma, que era um tumor benigno e tal. Mas enfim, uma notícia que deram falsa sobre mim me fez ficar muito ruim, cara. Eu chamei toda a minha família no quarto, falei, eu preciso que me conte a verdade. Não, a gente não sabe, porque eles não sabiam também direito ainda o que eu tinha. Não, a gente não sabe o que você tem, não tem, enfim. Então foram, assim, momentos realmente foram horríveis, porque eu achava que eu tinha o controle do meu corpo. Mas aí eu vi que de um dia para o outro, ô Celso, minha vida mudou completamente. Um tumorzinho de 2 milímetros, 2 centímetros, assim, me fez eu perder toda a coordenação do meu corpo, fez eu perder o movimento do meu lado esquerdo, fez eu perder o meu campo de visão, me fazia vomitar muito. Então, assim, ali foi uma lição muito grande para mim. E uma lição também, porque eu lembro que minha casa era cercada de amigos. Eu fazia churrasco depois de jogo, e tinha 30, 40 pessoas. E as pessoas que ficaram comigo, foram poucas pessoas que ficaram comigo.
E a pessoa que mais ficou comigo do meu lado foi a minha esposa. Então, assim, de tudo isso aí eu tirei uma lição muito grande da minha vida, sabe? Não foi só coisa ruim, foi coisa boa também. Isso foi 2014. 2014 para 15. Aí você tem que passar por uma cirurgia. Aí um médico me fala que eu tenho que fazer cirurgia. Depois de 3 meses eles me chamam, aí eu já estava recuperando a minha forma. Aí eles me levam no hospital, porque como eu tomei cortisona, aí eu perdi o direito de jogar. Pelo doping. Ia dar doping. Isso. E aí eles me levam no hospital para eu poder pegar essa autorização para jogar de novo. Aí a gente toma um café antes que os médicos da Roma. Aí ele fala assim, ô Castan, a gente vai alegar que você pode jogar com tumor no cérebro, porque você tem esse tumor desde criança. E essa doença, ela no 3º mês de gestação da minha mãe, meu cérebro se formou errado, e o sintoma vem dos 30 aos 40. O meu veio com 26 para 27. Veio um pouco antes. Aí a gente vai alegar isso, que você sempre jogou com isso aí e pronto. E não vai precisar operar, porque o medo de todo mundo era a cirurgia. E aí, quando a gente chega na federação italiana, o médico foi bem direto comigo. Ele falou assim, você não pode mais jogar futebol. Ele falou assim, ou você opera, ou você para de jogar futebol. Aí eu falei assim, então eu vou parar de jogar futebol. Eu não vou fazer cirurgia. Aí o médico da Roma pede a palavra, ele fala assim, ô doutor, mas ele jogou a vida inteira com esse tumor. Então deixa ele continuar jogando. Aí o médico da federação, ele só falou assim, ele é o zagueiro do teu time. Se um dia vier uma bola, ele cabecear ou socar com outro cara, esse tumor no cérebro dele estourar, ele tiver uma hemorragia cerebral, você se responsabiliza pela morte dele? Desse jeito. Eu ali na frente, ali escutando tudo. Aí o médico da Roma falou assim, ou você opera ou você para. Aí eu falei assim, eu parei de jogar futebol. Aí eu pego minhas coisas, vou pro CT da Roma, falar com o diretor, já liguei pro rapaz que estava cuidando das minhas coisas lá na Itália, falei assim, tô indo pra Roma para pegar minha liberação, quero ir embora pro Brasil, quero ir embora daqui. Imagina o seu estado emocional. Não, eu quero ir embora daqui. Aí, só que quando eu chego lá, cara, quando eu falo que Deus preparou a Roma para mim, porque quando eu chego lá no CT da Roma, tava o diretor que tinha me levado, que assim, cara, ele foi um pai para mim. Quando ele chega lá, ele fala assim, calma. Ele fala assim, você não vai tomar nenhuma decisão com a cabeça quente. Ele falou assim, enquanto eu for o diretor da Roma, você é o zagueiro da Roma. Ele falou assim, você não vai fazer nada agora. Você vai para tua casa. Eu falei, não, mas eu não vou mais jogar. Não, você vai para tua casa e vai descansar. Ele falou assim comigo, desse jeito, cara, eu nunca vou esquecer isso. Sabe? E aí eu fiquei ali em casa e aí eles começaram a me convencer a fazer cirurgia. Aí eu fui ver, mas como é que tem que fazer cirurgia? Aí não, a gente vai entrar com o microscópio aqui atrás, tal. Eu falei, mas vai ter que ir o crânio. Não, a gente vai serrar teu crânio, a gente vai ter que serrar teu crânio e tal. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso. Eu tô fora, você tá maluco, como é que eu vou? Eu tenho medo de machucar o braço, pô, como é que eu vou abrir meu crânio? Não, mas aí eles me levaram num médico que era especialista dessa doença em Roma, que era um senhor de idade, ele tinha operado o Papa João Paulo II. Esse foi o currículo que eles passaram para mim. Eu falei, vamos lá ver ele então. E aí esse médico, ele virou quase meu amigo nesse tempo. Tipo assim, eu ia na casa dele, a gente saía para jantar, e toda vez ele falava para mim, eu faço a cirurgia. Aí eu falei para ele, doutor, só vou fazer cirurgia quando você me der 100% que eu vou ficar vivo. Aí ele falou assim, eu nunca vou te dar 100%. Ele falou assim, se eu te der 100%, eu tô te mentindo. Mas eu faço essa cirurgia. Aí ele foi indo, eu falei, não vou fazer. Aí chegou um dia que eu estava em casa, eu estava vendo um jogo da Roma, aí eu falei assim, cara, eu não posso parar de jogar futebol. Aí eu falei, eu vou fazer a cirurgia. Chamei minha esposa e falei, eu vou fazer a cirurgia. Aí minha esposa falou assim, você que sabe, a gente vai te apoiar em qualquer decisão. Aí liguei pro médico, falei, doutor, vou operar. Aí já era no final do ano, ali já quase dezembro. Aí ele assim, então em janeiro a gente marca a cirurgia. Eu falei, não, se a cirurgia não for semana que vem, eu não faço mais. Porque se eu for pro Brasil nas férias, Natal, eu não volto nunca mais. E aí passou uma semana, eu tava na mesa de cirurgia. Ele me deu 90% que eu não ia ter risco de vida, mas eu olhava só os 10, né? Tem como, né? Mas enfim, aí foi uma loucura. Eu lembro que, para deixar um pouquinho mais leve, né? Eu lembro que ele falou assim, você quer essa última refeição? É claro que eu pedi o McDonald's, né? Mas enfim, cara, foi realmente muito difícil. Foi realmente assim, e eu lembro que o médico ele falava para mim assim, ô Castan, não tô pensando mais no jogador, tô pensando no homem. Ele falou assim, meu objetivo é daqui 20, 30 anos, você tá brincando com os teus filhos. Você tá brincando com os teus filhos, você tá curtindo a sua aposentadoria, porque jogar futebol você vai parar daqui a pouco. Se é hoje ou daqui 5 anos, não sei. Você tinha 26, né? Tinha 26. Aí foi isso, cara. E aí você opera
se recupera? Quanto tempo de recuperação? Aí eu opero, e aí, assim, quando eu volto, aí foi um Quanto susto. tempo leva para você se recuperar da cirurgia? Então, aí é uma grande questão, porque assim, e esse foi um erro que eu tive também, tá? Porque ele falava pra mim assim, o doutor que me operou, ele assim, tu não volta antes de 1 ano. Tá. Porque ele falou assim, cara, eu vou dar um reset no teu cérebro. Ele falou assim, você vai resetar teu cérebro, porque onde o tumor tava, era perto que controlava todos os meus movimentos. Uhum. E o grande risco da cirurgia nem era o da vida, de morrer. De perder movimento. Era de perder movimento, ficar tetraplégico. Uhum. Porque ele estava encostado num caninho onde passa todos os nervos. Uhum. Então assim, aí quando eu acordo, eu não consigo me mexer. Uhum. Eu acordo assim, eu vejo a minha esposa do lado, consigo falar com ela, eu sinto minha perna, mas é que nem ele fala, foi um teste que é assim, de praxe, né, que é colocar o dedo no nariz, né? Uhum. Aí quando ele fala assim, coloca o dedo no nariz, eu pego e faço assim, né? Uhum. Tá todo descoordenado. O meu tronco aqui, eu não consigo levantar, fazer nada. E ali foi um susto pra mim, porque até então eu tava bem já. Tinha passado aquele momento de tontura, tava bem. E aí voltou tudo do zero mesmo. Aí foi assim, um momento muito difícil mesmo, onde eu achei que, cara, acho que não vai dar pra jogar mais futebol mesmo. Mas enfim, eu tava vivo até então. E aí quando, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, foi muito bom, porque tipo assim, eu não conseguia andar. Aí na primeira semana eu já consegui voltar a andar. Eu não conseguia colocar o dedo no nariz, mas eu fiquei na UTI, os 2 dias inteiros na UTI fazendo isso aqui, ó. Eu saí da UTI já colocando o dedo no nariz, que eu falei pro doutor, eu vou colocar o dedo no nariz. Aí já saí de lá, colocando o dedo no nariz. Então, assim, pra você era uma percepção de que estava tudo bem. Eu comecei essa parte da vida, comecei que nem pegar uma caneca na mesa. Pô, era impossível pra mim, eu não conseguia. Eu tinha que ir numa concentração absurda pra fazer isso. E aí, quando eu saio do hospital, essas coisas da vida do dia a dia, eu vou vendo a superação e vou ficando feliz. Só que aí tem um porém, em janeiro, fevereiro eu volto pra Roma. Aí eu preciso voltar a jogar futebol. E aí, pra mim, ali foi um momento assim, onde a minha cabeça fritou. Porque na minha cabeça, no meu cérebro, era aquele cara que ninguém passava por mim. Então, assim, quando eu volto nos primeiros treinos, depois de fazer a reabilitação sozinho e tal, eu via, cara, eu não conseguia. Quando eu pensava em roubar a bola, os caras já tinham passado por mim voando. E assim, aquela titularidade que eu tinha dentro do clube, aquele respeito que eu tinha dentro do clube, também aos poucos eu vi que eu estava perdendo também. Então minha cabeça foi fritando, me levaram em psiquiatra, me levaram em psicólogo. Mas assim, eu via que mais do que a cabeça era o meu corpo mesmo que não respondia. Sabe? Eu tentava fazer alguma coisa e não ia. Tanto que eu tenho 86 jogos na Roma, em 6 anos. Os 80 jogos eu joguei nos 2 primeiros. E 6 jogos eu joguei nos outros 4. Então assim, eu joguei muito pouco depois que eu operei na Roma. Só que a Roma foi ponta firme com você. Ah, não tem nem o que falar. Enquanto o diretor esteve lá, ele cumpriu tudo aquilo que ele falou para mim. Ele renovou meu contrato enquanto eu estive lá, sem jogar. Ele renovou meu contrato pelo mesmo salário que eu ganhava. Depois, quando eu saí da Roma, eles continuaram pagando meu salário. Então, assim, é um clube que eu tenho um carinho e um amor, mas muito grande. Porque se eu posso hoje curtir uma aposentadoria, poder estar tranquilo, é porque eles cuidaram de mim, cara. Porque se eu tivesse parado lá com 26, 25, 26 anos, não sei o que eu estaria fazendo hoje. Só que aí você também dá mais toda uma longevidade, que aí depois você jogou no Torino. No Torino você conseguiu jogar? Sim, joguei 14 jogos no Torino. Jogou no Cagliari. Foi o Cagliari? Cagliari. Depois você volta pro Brasil para jogar no Vasco. Sim. E no Vasco você conseguiu ter uma sequência, não só uma sequência com bola no pé, mas também até como liderança naquele Vasco. Então, aí no terceiro ano eles me emprestaram pro Torino, no segundo ano pro Torino. E aí o problema era que eu comecei a jogar, só que meu corpo estava muito frágil ainda. Eu tive muita lesão muscular no Torino, que era o Sinisa Mihajlovic, o treinador, que é um cara que faleceu há pouco tempo, nossa, cara, ele teve paciência para me ensinar a chutar a bola de novo. Pra você ter noção, eu tive pessoas que... Porque que acontecia? Cara, andar ficou fácil para mim, mas e chutar a bola de novo? Toda a coordenação do braço. Acabava o treino, ele me chamava, o Mihajlovic, ele me pegava no campo, ele falava assim, Castan, vem aqui comigo. Aí ele conduzia a bola e batia na bola do outro lado. Você tem que pegar na bola aqui. Nesse movimento você virar a bola do outro lado. Aí eu ia lá e errava. Cara, ele ficava comigo quase 2 horas depois do treino, me ensinando a chutar a bola de novo. Então o Sinisa, cara, o que esse cara me ajudou, eu não tenho o que falar. Só que aí eu tinha muito problema muscular. Eu jogava 2 jogos, estirava. Jogava outro jogo, estirava. E aí o Torino me devolveu para Roma. E aí eu volto para Roma também, não consigo jogar mais muito. E aí eu vou pro Cagliari. Aí no Cagliari eu consegui jogar 14 jogos seguidos. Sem lesão, sem nada. E aí eu tinha muito receio de me expor de novo, porque
Todo mundo me conhecia o Castan, o último jogo meu no Brasil foi contra o Boca Juniors. Todo mundo me conhecia aquele Castan, mas eu não era mais aquele Castan. Então eu tinha muito receio de voltar pro Brasil. E quando eu vou Da imagem que você ia gerar, do impacto que você ia gerar. Porque acontece, na Roma eles me trataram tão bem, mas eu era visto na Itália como um coitado. Eu virei um coitado. As pessoas tinham dó de mim. Aí que acontecia? O meu medo era vir pro Brasil e ser taxado dessa mesma maneira. Que nem o meu último jogo na Roma, eu fiz um pênalti e o treinador me tirou, depois era um outro treinador, ele me tirou do jogo e eu já vim esperando a vaia, cara. E a torcida me aplaudiu, cara. Não, foi lindo. Uau! Mas pra mim, foi assim, cara, eu sou um peso morto aqui. Porque como é que eu fiz uma besteira dessa e sou aplaudido? Mas você vê como que é a diferença de cultura, sabe? E tanto que os caras da torcedor hoje têm um carinho, assim, enorme por mim. Enfim, e aí eu tinha esse negócio, minha cabeça era bloqueada nisso. E aí quando eu fui pro Claro, eu falei, cara, eu consigo jogar de novo, vou me expor. Aí eu rescindo o contrato com a Roma, que já estava outro diretor, já era outro pessoal que estava lá, de treinador e tudo. E aí eu pego, fico sem contrato, apareceu alguns times da Itália que tinham subido para a Série A, que estavam querendo um zagueiro experiente e tal. Só que aí eu via que era o momento de mudar realmente o ambiente. E aí eu tentei voltar pro Corinthians. E você já estava um pouquinho mais confiante. Isso. Eu tentei voltar pro Corinthians, mesmo cheio de medo. A verdade era essa, eu tinha medo de voltar pro Corinthians, porque a questão da comparação. Do Castan de 2012, exatamente. Campeão. Só que aí naquela época eu tava sem clube e tinha esse sonho de encerrar a carreira naquele clube onde eu saí o melhor zagueiro da Libertadores. Só que aí o Corinthians não quis na época. O Osmar Loz quis dar oportunidade para os moleques. Eu falei, cara, era para ser assim, vamos embora. E aí o Maxi Lopes, que jogou comigo no Corinthians, que jogou comigo no Torino, estava no Vasco. Aí o Maxi Lopes me liga e fala assim, Castan, vem aqui me ajudar no Vasco. Aí no primeiro eu falei, pô, pai, não tem como, eu falei pra ele, não dá, eu conhecia. Aí ele falou assim, cara, vem pra cá, que, pô, o projeto aqui, não sei o quê. Aí liguei pro Ramon, lateral esquerdo, que eu joguei no Corinthians também. Falei, cara, tem muito amigo lá. E eu tava precisando dessa confiança. E nesse caminho, nessa sondagem, vazou isso, né? E a torcida do Vasco invadiu minhas redes sociais e tal, Castan, vem pra cá. Eu comecei a sentir aquela chama de novo, sabe, de ser importante. Falei assim, cara, eu vou pro Vasco. E aí foi, quando eu chego no Vasco, os meus 2 primeiros anos no Vasco foi sensacional, cara. Assim, joguei bem. O Corinthians tentou me levar depois de novo, mas aí o Vasco não liberou. Então, assim, foram 2 anos realmente sensacional. Eu tive uma conversa com a psicóloga que mudou a chave da minha cabeça, que quando eu cheguei lá no clube, ela falou assim pra mim, Castan, qual que é o seu grande objetivo da sua vida hoje? Aí eu falei pra ela, Maíra, o grande objetivo da minha vida hoje é ser o Castan de antes. Nem que seja por um jogo, eu quero ser aquele Castan de antes. Aí ela falou assim pra mim, Castan, mas e se você esquecer aquele Castan de antes e hoje você dá o melhor que você tem no Castan que você é hoje? Aí eu falei assim pra ela, cara, tem sentido nisso. Porque eu dava o meu melhor, mas eu dava o meu melhor pensando no Castan de antes. No que você era. No que eu era. Aquela referência. Exatamente. Que era muito forte pra mim aquela referência. Porque gerava frustração porque você não conseguia chegar naquele Castan. Perfeito, Celso. Porque 2011 fui o melhor zagueiro do brasileiro, 2012 na seleção da Libertadores, 2013 e 2014 os caras me comparavam com o Chiellini. Pô, 2015 eu tenho um tumor, 2014 finalzinho eu tenho tumor no cérebro, 2015 eu volto, os caras me chamavam, pô, um deficiente, vamos dizer, que os caras falavam. Então assim, pra mim, cara, era uma frustração muito grande. E ali virou a chave pra mim. Falei, cara, é isso, hoje eu sou o Castan do Vasco, vou dar o melhor que eu tenho hoje. E foram 2 anos muito bons mesmo, os 2 primeiros anos mesmo no Vasco foram realmente muito bons. Joguei bastante, tive lesão, mas ninguém sabia por quê. Pra mim já era bom, que não era relacionado ao que eu tinha. Associação. Pra mim, já começaram a me xingar também, que eu já ficava feliz, não aplaudia quando eu errava. Então assim, eu não era mais aquele coitadinho, sabe? Isso por um lado pra mim foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Você acha que você teve que trabalhar também um pouquinho então com a sua vaidade? Com certeza. Com certeza. Eu era um cara muito orgulhoso naquele momento ali, assim. Muito. De saber que eu não era mais aquele cara que eu não tinha mais aquele status de jogar num clube como a Roma, de chegar no CT de Ferrari, de chegar, não sei, sabe? Não era mais aquele cara. Então lidou muito com isso, mexeu muito na questão do orgulho mesmo. Isso aí, eu sempre falei isso, né? Que tudo isso que eu passei na minha vida me fez ser um homem melhor. Não um homem perfeito, tá? Porque... No que você sente um homem melhor? Cara, hoje eu sou um pai melhor. Hoje, antes de ir pra cá, eu deixei meus filhos na escola. Eu não preciso de um motorista para levar eles. Levo eles todo dia para a escola, faço questão de levar e buscar eles na escola. Sabe, não importa o que seja, levo meus filhos no futebol. Que nem de quarta e sexta-feira, eu assisto meus filhos o tempo todo jogando futebol.
É uma coisa que eu não abro mão. Eu não abro mão da minha família. Não abro mão de me relacionar com Deus também, porque é uma coisa que eu tinha deixado. E eu vi que nós não somos nada, nosso corpo. Se amanhã eu morrer, aí, o que eu vou fazer? Acabou? Sabe? Então eu descobri que tem esse outro mundo também. Apesar de ter crescido na igreja, como eu falei, mas eu era religioso, eu era aquele cara que ia na igreja e não conhecia Deus de verdade. E hoje eu falo pra você que hoje eu conheço Deus. Eu me relaciono com Deus, sabe? Eu sei quem eu sou. Então assim, eu com certeza, Celso, eu me tornei um homem melhor. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, e volto a reafirmar. Não perfeito. Porque se fosse perfeito, enfim, já não estaria Somos aqui. humanos, Claro. Mas, enfim, com certeza eu me tornei um homem melhor, um marido melhor. Não menos chato, sou chato com a minha mulher ainda, mas me tornei um marido melhor também, com certeza. Castan, quando você fala, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas quando você, por exemplo, a gente está falando de 2014, você encerrou a carreira em 2022. Então a gente está falando de uma vida útil de um atleta por 8 anos. Sim. Então, por mais que você comentasse que eventualmente você sentia um inútil, um coitado, você manteve uma carreira por 8 anos. Quer dizer, então acho que fica também imagina, uma pessoa que correu o risco de perder a vida ou, de repente, ter a chance de viver, mas ter que abrir mão da carreira. Você trabalhou por mais 8 anos. É verdade. Então, o impacto dessa superação na sua vida, porque assim, queira ou não, por mais que a sua vaidade, se você me permite falar isso, Sim. te fizesse sentir tipo um coitado, e a sua vaidade gritando, aí lembrando para a psicóloga, falando assim, não, é aquele Castan de hoje, vamos esquecer, e é um novo Castan. Você foi um vencedor. Sim, com certeza. E assim, nesses momentos assim, eu sempre brinco, mas eu vejo que eu sempre brinco porque eu tento aliviar uma coisa que foi muito difícil mesmo para mim. Porque realmente foram momentos difíceis para mim, e eu até tenho uma tatuagem no meu braço que eu coloquei que é superação. Porque eu aprendi o que é superação de verdade. Sabe? É de você, do simples gesto de você pegar uma xícara em cima da mesa e você não conseguir pegar e depois você conseguir pegar. Eu lembro que logo quando eu voltei, cara, eu nunca tive a habilidade de um Djalminha, de um Alex, de um Rivaldo. Tô falando dos canhotos. Mesmo tendo começado na meia esquerda. Mas assim, cara, eu tinha uma certa habilidade. Igual, uma coisa que me marcou muito, eu não conseguia bater embaixadinha depois da cirurgia. Eu lembro a primeira vez que eu peguei uma bola no pé, eu tropeçava na bola, sabe? E aí eu lembro que eu tinha uma meta que era toda semana bater 10 embaixadinhas e ir aumentando até depois perder as contas de novo. Então assim, sabe, cada detalhe da minha vida eu fui superando o meu corpo, sabe? Mesmo não sendo mais aquele cara de antes, mas eu posso falar que eu superei. E assim, em tudo isso realmente, Deus tratou cada vaidade da minha vida e até hoje trata. Porque todos nós somos cheios de ego, de vaidade, sabe? Então assim, tudo que passou na minha vida eu vejo isso, sabe? E eu vejo, às vezes assim, eu vejo como que é loucura, né? Porque eu ficava indignado que os caras lá me aplaudiam quando eu fazia alguma coisa errada. Mas eu terminei minha carreira no Guarani sendo vaiado no último jogo porque eu tinha errado. Então assim, aquilo que a gente quer acontece mesmo, você entendeu? Então assim, tudo na minha vida foi uma lição muito grande, Celso, muito grande, para o que vem para o final. Porque hoje, que nem, eu parei de jogar futebol. Só que eu sou um homem ainda, sabe? Então assim, eu sei que tudo isso... jovem, 35 anos, exatamente. 35, 36 agora? 36. 36. Sou velho pro futebol, mas jovem pra vida ainda. Então assim, não existe ex-bom caráter, ex-mau caráter. Então assim, eu sei que Deus moldou o meu caráter, tem moldado, e é uma coisa que eu quero levar pra minha vida toda isso, entendeu? A minha história, uma vez eu conversando com o médico que me operou, que a gente virou muito amigo depois, né? E eu questionava muito ele. Pô, doutor, eu quero voltar a jogar, mas eu não consigo fazer esse movimento, eu não consigo fazer aquilo. E ele me ouvia, sabe? Ele era um senhor de idade, me ouvia, Júlio Maira. Cara, sensacional. Ele foi um presente de Deus pra minha vida também. Porque na cirurgia, só lembrando agora, quando o microscópio chegou naquele lugar que falavam que tinha o tumor, não tinha o tumor. Ele teve que ir manualmente atrás do tumor, dentro do meu cérebro, manualmente com a mão dele. Ele foi e conseguiu tirar o tumor. Porque se fosse qualquer outro médico, a hora que ia ver que não tinha nada ali, ia tirar. Ia ter acabado com a minha cabeça, com o meu cérebro, e não ia ter resolvido o problema. Então assim, ele foi um presente de Deus pra minha vida. Aí eu questionava muito ele. Falava, doutor, não sei o quê, ele, pô, não vou voltar a ser como era antes, não sei o quê. Aí um dia ele pegou e falou assim pra mim, ele me ligou, né? Ele me ligou e falou assim, Castan, eu não sei se você vai voltar a ser como era antes, mas um propósito para tudo isso você já pode falar que você tem. Ele falou assim, eu operei uma criança com 10 anos de idade que tinha um tumor no cérebro também. E ele, antes de dar anestesia nele, ele virou para mim e falou assim, doutor, só vou operar porque eu sei que o Castan operou e ele tá bem.
então eu sei que eu vou ficar bem também. Entendeu? Então, assim, cara, aqui, através dessa história que Deus escolheu pra mim, agora assim, pô, Deus, mas pra mim, tantas pessoas, quantos jogadores do mundo têm um tumor no cérebro? Eu vou ter? Eu sei que através da minha história, mesmo que eu não tenha conquistado títulos depois, não tenha mais voltado pra seleção, mas eu sei que muitas vidas foram alcançadas também através da minha história. Ou com conforto, como foi pra esse menino, a força pra ele poder fazer essa cirurgia. Então é isso, cara, eu fico grato pelo que você falou, porque as pessoas realmente não veem isso, né? Mas eu fui um vencedor mesmo, cara. Fui um vencedor, sim. Hoje eu parei de jogar futebol e falo, cara, eu fui um vencedor mesmo. E imagina quantas pessoas você vai inspirar com essa história, com essa sua experiência. E falando isso, pra gente finalizar, o que vai ser o Castanho do futuro? Não consigo ver ainda o futuro ainda assim. Você segue naquela um degrau de cada vez. Principalmente depois de tudo que aconteceu comigo. Eu já naquele momento na Roma eu já pensava em tudo, já pensava lá na frente já. E pensava em jogar na Premier League, em Copa do Mundo, e no fim não aconteceu nada. Então assim, hoje eu estou vivendo aquilo que Deus tem para mim hoje. Estou fazendo, depois de tudo isso, de ter... Cara, depois que você passa por um momento desse, você se aprofunda mais com Deus. Porque não tem como. Você vê que a sua vida vai passar, uma hora vai acabar. Porque a gente é muito frágil. Eu fiquei muito perto da morte, então eu sei que existe a morte. A gente acha que a morte não existe. Então assim, eu me aprofundei muito nesse relacionamento com Deus. E quando eu venho para o Rio, eu encontro uma igreja onde realmente eles me ensinam o que é isso. Então hoje eu estou fazendo teologia. Estou estudando sobre a Bíblia, estou indo atrás, vendo as coisas que aconteceram lá, as evidências que comprovam que Jesus veio aqui. Enfim, estou apaixonado por esse tema, por teologia, sabe? Estou na minha igreja ali, sou líder de célula da minha igreja. Então, assim, estou vivendo esse momento, essa fase. Se isso vai ser o que Deus quer para mim, eu ainda não sei. Estou vivendo dia após dia. Eu falo para minha esposa, eu sempre sonhei em ser treinador de futebol. Isso, com certeza, diminuiu muito hoje. Não é tanto o meu sonho isso. Mas eu não sei. Eu acho assim, não sei se Deus tem alguma coisa para mim no futebol ainda. Porque, cara, eu amo futebol, não tem como falar. Quando eu vejo um jogo, me vem arrepio. Eu fui ver um jogo do Corinthians na arena, eu começava a ver a movimentação dos jogadores. Ah, caramba, se o cara fizesse isso, aquilo, tá. Então, assim, eu não sei ainda qual que é o que Deus tem preparado para mim. Hoje eu estou fazendo isso, estou cursando teologia, serão 3 anos nesse curso que eu estou estudando, estou me amarrando a fazer isso. E tem o tema da nossa igreja é paixão por gente. Então hoje eu sei olhar para uma pessoa e falar para ela, cara, eu te amo, cara. O cara tá com problema no casamento dele, cara, eu te amo, cara, vamos caminhar junto, não larga da sua esposa não, pô. Porque o mundo quer que você largue, mas não larga dela não. Porque essa mulher te ama de verdade, sabe? Então assim, é isso que eu estou fazendo hoje. A minha história de vida, aquilo que eu passei, estou ajudando outras pessoas. E esse é o momento que eu quero seguir. Agora, se vai ser isso daqui 2, 3 anos, só Deus vai saber. E curtir a família e seus filhos. E também, isso aí com certeza, com certeza. Isso aí não tem preço, assim, é igual eu tava falando, teve não vou falar quem que é agora, né, mas um jogador que tá para aposentar também, aí ele veio perguntar para mim, e aí, Castanho, como é que é? Eu falei, cara, vou falar um negócio para você, existe vida fora do futebol, fica tranquilo. Poxa, Castanho, queria te agradecer Celso, por esse momento aqui que, sabe, espero que tenha sido muito bom para você, como foi para mim, como está sendo para todos que estão nos vendo hoje. Pô, eu que agradeço. Já contei essa minha história várias vezes, mas assim, desse jeito aqui, relembrando tudo, acho que foi a primeira vez. Porque você permitiu eu começar a pensar e lembrar de tudo aquilo, tá? Então, cara, muito obrigado, porque hoje passou um filme na minha cabeça, cara. Passou um filme. E talvez se tinha alguma coisa na minha vida que eu achava que eu era um frustrado, alguma coisa, mas você me fez pensar em tudo aquilo que eu passei e realmente ver que, cara, eu venci mais que um título. Você é um vencedor. É que às vezes a gente escolhendo, né, tipo, pro topo da escada, exatamente, o que falta. Exatamente. Mas a gente não olha todo o caminho que ficou para trás do que a gente conquistou. Eu que agradeço. Muito obrigado, Celso. Imagina. Top demais. Uma honra para mim, Castanho. Top demais. Valeu, Celso. querido. E até o nosso próximo Além das 4 Linhas. Repito, se inscreve aí, ativa o sininho e curte, que ajuda bastante a gente. E vem muitas outras histórias por aí. Valeu. Valeu, Castanho. Top.